Olá, meu nome é Hisoka e depois de muito tempo estou aqui novamente com um vídeo. E dessa vez o jogo é Freedom Fighters, do ano de 2003. É um jogo de tiro em terceira pessoa desenvolvido pelo IO Interactive e publicado pela Electronic Arts. Produzido para PC, GameCube, PlayStation 2 e Xbox. Primeiramente sobre o enredo, o que me chamou a atenção nele é o fato de que é mostrado um Estados Unidos derrotado. Ele foi dominado, ele foi invadido pelo inimigo, no caso a União Soviética. Troy e seu irmão Chris, eles são encanadores. Eles estavam num dia de trabalho normal. Chegando num apartamento onde havia sido solicitado o seu serviço, eles se deparam com um apartamento vazio e aparentemente alguém estava fazendo mala para sair do local, mas abandonou antes de terminar, deixando para trás. Então, o apartamento é invadido por tropas soviéticas. Troy, irmão de Chris, é interrogado pelo coronel Tatari sobre o paradeiro da líder da resistência, Isabela Angelina. E ele não sabe, então ele é levado como prisioneiro. A partir daí você começa a controlar Troy, que se junta à resistência, que se torna um dos principais líderes na luta contra os soviéticos. E é um enredo bom, uma ideia boa. E é muito bem executada. O Troy, até então, ele não ligava para nada disso, de guerra, de questões políticas, ele não se importava. Depois que isso tudo acontece, que o irmão dele é levado, ele passa a se tornar de um desinteressado totalmente a um dos principais líderes. O final, ele não empolga muito, contudo, ele, como é que eu vou dizer, não estraga o jogo. Ele, no conjunto da obra, ele acaba se tornando apenas um detalhe. Então, além dos irmãos, tem também o General Tatarin, que é um dos vilões da história, do jogo e tudo mais. Tem também a Isabela Angelina, que é uma das principais lideranças dos chamados Fantasmas da Liberdade, que antes eram chamados pelo governo soviético, mas esse nome depois acabou sendo adotado pelos próprios membros da resistência. Tem o Phil, que é um cara que ele fica se gabando de que ele é inteligente, que eles têm que partir para cima mesmo, não sei o quê, mas na verdade ele não faz nada, ele é um covarde, nunca participa dos combates, mas ele é uma pessoa fiel, no caso a causa. Ele é totalmente contra os ideais do regime, do regime soviético. Tem o garoto, que ele passa as informações para você durante o mapa, quando você está lá jogando e tudo mais, cumprindo as missões. Tem o Mr. Jones, que é o cara que dá as informações da onde que é necessário ir para completar tal objetivo e quais benefícios esses objetivos darão. Ele que é o responsável por informar o que é necessário fazer para acabar com o regime soviético. Tem o Coronel Buba, que ele é um cara que também fica no comando da KGB, no caso ele fica no comando da questão da inteligência das tropas soviéticas, e ele só aparece mais pro final do jogo. E por último, tem a repórter, que aparece nos telejornais, como havia dito, até o telejornal foi dominado, então ela passa as informações, as notícias sobre o que o exército está fazendo, o que a resistência tentou fazer contra os soldados soviéticos e os benefícios, né, entre aspas, do regime soviético. Bem, após a introdução e um pequeno tutorial, você está na base da resistência que fica no esgoto da cidade. Nesta base, você pode reabastecer a munição e é nela que é passado o objetivo de cada missão. Bem, as missões na sua grande maioria são para destruir, tem objetivos como destruir algumas estruturas inimigas e tudo mais. Mas o objetivo principal sempre é ser a bandeira americana no lugar da inimiga. O ponto interessante nesse jogo é que, vamos dizer que tem uma área, e lá tem dois mapas nessa área, ambos com a missão principal sendo a mesma. Em cada mapa você tem que ter a bandeira americana. Mas nesses mapas tem missões secundárias, entendeu? E esses mapas, eles têm bueiros, que servem para você ficar transitando entre um e outro. Então, por exemplo, você precisa ser a bandeira num determinado mapa, mas primeiro você tem que cumprir um outro objetivo. E você não sabe como cumprir porque você tem que destruir, por exemplo, um local. Você tem que destruir o local, mas você não tem explosivo. Você roda aquele mapa e não encontra explosivo nenhum. Então o que você faz? Você vai para o outro mapa, que lá com certeza vai ter algum lugar onde você vai conseguir esse explosivo. Conseguindo esse explosivo, você volta, você pode tentar continuar lá e seguir, continuar a sua missão no outro mapa, ou você pode voltar e fazer aquele objetivo que você não tinha conseguido, e daí hastear a bandeira e concluir aquele mapa. Entendeu? Então é legal, você pode ficar alternando entre os mapas nos bueiros, e esses bueiros também servem como quick save. Bem, o ponto importante é o seguinte, se você apenas salvar no bueiro, sem ter concluído nenhum objetivo, sem ter salvado em si o jogo, que fica reconhecido como salvo automático, autosave,
você vai ter que refazer aquele mapa de novo. Por exemplo, vamos dizer que você explodiu lá, fez a missão secundária. E aí você salvou lá, deu quick save lá rapidinho, beleza. Mas aí precisou sair do jogo no PC ou desligar o console, enfim, precisou sair do jogo, parar de jogar. Quando você ligar novamente, começar o jogo novamente, aquela missão vai precisar ser concluída novamente. Entendeu? Você só vai salvar definitivamente quando você cumpre o objetivo principal, que é achar a bandeira. Daí você pode desligar o jogo, enfim, aí quando você ligar novamente, aquele mapa já terá sido concluído. É importante você concluir todos os objetivos, porque com a cada objetivo completo você ganha pontos, que enche uma barra chamada barra de carisma, e é através dela que você consegue recrutar outras pessoas para lutar ao seu lado. Quanto maior o nível da barra, mais você conseguirá recrutar. E são 3 tipos de comando para os aliados recrutados, que é atacar, onde eles vão atacar quem você escolher, ou vão vasculhar a área procurando alguém para atacar. Defender, que servirá para eles guardarem a posição, eles vão ficar lá guardando, não vão evitar que o pessoal passe. Então você pode ir para qualquer lugar, eles vão continuar lá, ou seguir, porque eles vão lhe seguir para onde você for. Essa barra de carisma você pode encher também ajudando pessoas que você encontra pela cidade, seja as libertando ou ajudando as que estão feridas com kits médicos. Esses kits, aliás, são o único meio para poder recuperar a saúde do Chris e do seu grupo. É importante você ajudar o maior nível de pessoas justamente para ajudar na barra de carisma, como eu havia dito. E eu não falei exatamente, caso não tenha ficado claro, é importante fazer o seguinte: você concluindo aquela missão, hasteando a bandeira, aquele mapa fica concluído, fica como completo e você não consegue visitá-lo novamente. As missões que você não concluiu secundárias vão continuar lá sem ser concluídas. Ou melhor, vão ficar como se tivesse concluído, porque vai parecer como se a tropa americana tivesse tomado conta, enfim, mas você não vai ganhar mais barra de carisma nenhuma. Ponto nenhum. Então cumpre tudo para depois hastear a bandeira. Você só vai conseguir visitar esses lugares de novo depois que zerar o jogo. Bem, um Chris pode andar, correr, pular, se abaixar e andar abaixado. Pode também bater com a arma ou com a ferramenta de trabalho que ele carrega, a ferramenta de encanador que ele carrega. Ele pode também subir em locais determinados apenas. A inteligência artificial ela não é algo muito bonito de se ver, porque quando eu joguei, era possível ver alguns soldados correndo para dentro das chamas de um coquetel molotov que eu havia jogado. Tipo, não importa se tá pegando fogo, se aquela é a rota que ele ficou programado para seguir, ele vai seguir. Como no jogo, fogo amigo causa dano. Então, às vezes, eu estava atirando no inimigo e um aliado entrava na frente. Ou seja, ele tem uns comandos sim, que se um tá atirando, o outro abaixa para atirar também. Tem isso, mas muitas vezes ele entrava na frente para depois abaixar. Isso é quando abaixavam. Fora quando eles não matavam o Chris, porque às vezes ele não estava atirando, eu estava atirando no inimigo, eles iam para trás e começavam a atirar. Ou seja, dane-se se tem alguém na frente. Isso realmente é muito estranho. Mas tem uns inimigos que realmente são muito tapados no jogo devido à inteligência artificial ou burrice artificial. Mas no geral eles faziam o normal, eles atiravam, corriam, se escondiam ou tentavam se esconder. E tem uns que tinham uma visão do demônio, só pode, porque eles não me viam e iam para minha direção para me matar. Já corriam para me matar, entendeu? E tem uns aliados que sempre começarão um confronto, é automático. Eles não precisam de comando para atirar. Se virem o inimigo já era, é bala neles. Bem, uma dica que eu dou para poder facilitar o jogo é mande-os na frente. E vá pegando todos os kits médicos possíveis. E vá os ajudando caso algum caia ferido. Sinceramente, não apliquei na frente. O máximo de aliados que você vai conseguir no jogo é 12. Com mais ou menos 6 ou 8, você ainda precisa ajudá-los. Mas passou disso, só auxilie caso caia. Só se preocupe em pegar kit médico e evitar tomar tiro. Só isso. Porque eles vão fazer todo o trabalho para você, literalmente. Literalmente. Há vários tipos de armas. Metralhadoras, AK, shotgun. Há também outros tipos de rifles. Há pistolas, magnums. Tem lançadores de foguete, de míssil. Tem aquelas armas que ficam presas no chão, que é determinada como Heavy Machine. Sniper. Fora os coquetéis Molotov, granadas, a bomba C4 que você pega frequentemente. E a ferramenta, né, que o Chris serve para abrir os portões e os bueiros, como eu citei, que serve também para bater. E há um binóculo também, você usa para poder verificar os locais de longe. Eu quase não usei, para falar a verdade, mas, caso ajude, tem no jogo. Os inimigos normalmente são soldados russos, né? Só varia mesmo o tipo de uniforme, se tiver lutando numa fase de neve e tudo mais. Fora isso, alguns de elite, com algumas armaduras mesmo, porque eles não morrem nem com um foguete na cara. E alguns de elite que atiram com armas que causam mais dano e outros que resistem mais a tiros.
Uma parte curiosa do jogo é nas fases onde diz que é importante seguir sem chamar atenção. Aí você pensa, pô, vou ter que fazer stealth, tudo mais, like Metal Gear, Splinter Cell, tudo mais. Só que aí, primeiro, dificilmente você conseguirá fazer um stealth nesse tipo de fase, beirando o impossível, é sério. E sem falar que se você andar metendo bala, você passará também sem grandes problemas. Então nessas fases, que são mais ou menos duas, se não estou enganado, você mesmo jogando apenas com Cristo, ou seja, sem um esquadrão ao seu lado, sem os aliados, dane-se, dá pra passar sem problema algum, praticamente. O bugs tem bastante mesmo. Alguns são raros de acontecer, mas acontecem de vez em quando, né? Vamos dizer assim, por exemplo, pessoas sumindo, soldados aparecendo do nada, alguns inimigos estão de costas, você chega perto deles, você está mudando do nada, aparece eles virados para você, ou seja, não tem a animação deles virando atirando, primeiro você vai sofrer o dano. Isso não interfere em si não atrapalhou em nada no jogo, mas é algo estranho, né, lógico. Que é direto, que é frequente, são armas que ficam paradas no ar. Quando você mata algum inimigo, elas caem e a física se altera, naquele momento que o inimigo deixou ela cair. É uma coisa muito bizarra. Os gráficos são bonitos para a época, os modelos são bem feitos e alguns repetem bastante. O cenário é bem feito, apesar de não variar muito, sendo 90% do jogo na cidade e nos interiores de prédios e algumas instalações inimigas. A dublagem é muito boa, apesar dos personagens não terem expressões alguma, não tem expressão nenhuma, eles ficam lá paradões, nem os bonecos mesmo, mas a dublagem que foi feita foi muito boa. Algo que irrita às vezes é ter um soldado lá parado, daí no caso, eu considero até um bug mesmo, porque fica parado lá, tem espaço para você recrutar mais, mas ele não se move, não aparece nenhuma opção para você chamá-lo. Sei lá, acho que deveriam, sei lá, ter uma desculpa, alguma justificativa no jogo para isso não acontecer. Eu tipo, acho melhor ficar aqui, ou seja, se recusar mesmo, sei lá. Não sei se eles queriam facilitar, né, a fase, mas deveriam pôr algum motivo para isso. Então fica como um bug mesmo. E aí, tem outros bugs também que eu havia esquecido. Ele para de mover as pernas quando tá andando às vezes. É raro acontecer, mas acontece. E ele fica parecendo deslizar no chão. Mas depois ele volta ao normal. A tela fica toda preta ou de uma única cor mesmo, sem nenhuma forma. Se você for sair demais contra a parede em alguns pontos. E por último, atravessar a janela mesmo ela estando fechada. Por exemplo, isso que eu fiz foi mais uma burrice minha. Foi um vacilo que eu dei no jogo, mas acabou resultando nesse bug. Eu precisava pular numa janela para chegar até o mastro, onde estava a bandeira inimiga. Eu rodei o local, mas não achava o lugar. Mas aí eu olhei no mapa, tudo, calculei lá errado, mas calculei, né? E pensei, deve ser essa janela fechada aqui, por lá fora parecia aberta, mas deve ser um bug, eu pensei. Então usei a ferramenta na janela. Ela não abriu, simplesmente ficou tudo preto, tive que recarregar do último save. Ou seja, eu vacilei, mas isso não deveria ter acontecido, era simplesmente não ter acontecido nada. Eu continuar procurando. Bem, a física é ok, pois o estranho mesmo é quando eu jogo uma bomba e ela explode perto dos soldados. A forma que eles são jogados pela explosão que é muito estranha mesmo, é muito irreal. Mas fora isso, nada demais, tudo ocorre normalmente, digamos assim. A música é ótima, passa o clima de guerra realmente e foi criada para o próprio jogo. Eu vou pôr alguns links de algumas músicas, uma ou duas músicas por aí que eu gostei do jogo, além das demais, né, lógico, para vocês curtirem. Se vocês quiserem, vocês procuram o resto depois. Bem, eu gostaria de pedir desculpa pela demora em postar vídeos, é porque ultimamente eu não tenho tido tempo para isso. Sempre que não tiver tempo, eu vou tentar postar mais comentários sobre jogos que eu gostei, que são antigos, sem ser uma análise propriamente dita, mas dizendo que eu gostei do jogo. Fora isso, quando eu tiver um tempo realmente, eu vou jogar o jogo, vou me dedicar e vou zerar e vou literalmente postar uma análise aqui, mas sempre que eu puder. Então é isso, espero que tenham gostado do jogo, da análise também. Desculpe se errei alguma informação ou se eu omiti algo, não se esqueça de avaliar e comentar sempre com respeito. Não está no canal, gostou do vídeo, se inscreva. Abraço a todos e até mais.